Bom dia a todos. Feliz sábado. Como vocês estão bonitos. Que gostoso estar com vocês aqui nessa linda manhã de sábado. Fiquei admirado. Pensei que tinha menos jovens, pensei que seria o Ellison, o pastor Ellison estava cantando, né? Mas chega aqui o Solanza cantando, um monte de gente bonita. Eu comecei a ficar um pouco nervoso, né? Mas que maravilha ver uma juventude tão bonita aqui nessa manhã. Enquanto eu assistia aqui essa dramatização, eu fiquei pensando. Às vezes a gente acha legal, acha interessante, a gente ri. Às vezes até toca um pouco, emociona um pouco a gente. Só que nós estamos tão acostumados a esse mundo com as novelas, com ficção, que às vezes a gente pensa que a nossa vida é uma ficção, que a nossa vida é uma novela. Eu queria começar essa manhã dizendo para você que a nossa vida não é uma novela, a nossa vida não é uma ficção. Nossa vida é algo real. Nós estamos vivendo um grande conflito. E nesse conflito, nós temos que decidir a quem nós pertencemos. E queria Deus que a tua decisão seja: Senhor, eu pertenço totalmente ao Senhor. Eu sou somente do Senhor. Eu quero nessa manhã desafiar você agora. Nós vamos passar aqui alguns poucos minutos estudando a palavra de Deus. Mas sabe, eu acredito que Deus pode falar com você. Eu creio muito no poder da palavra de Deus. Eu quero desafiar você nesses poucos minutos que nós vamos passar aqui a ter tua atenção toda para a palavra de Deus. Eu desafio você agora a abrir teu coração, a abrir tua mente, esquecer o mundo exterior. Eu desafio você agora a esquecer o teu amigo do teu lado. Eu desafio você agora a tentar pelo menos a deixar a Jesus alcançar você. Eu desafio você nesse momento agora a se apaixonar por Jesus. Eu desafio você nesses poucos minutos a abrir teu coração inteiramente para o Senhor falar com você. Eu creio nisso. Mas antes de mais nada, eu quero orar ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nessa manhã. Senhor Deus, nesse momento encontramos um clima muito agradável para escutar a tua voz. Existe um silêncio, ó Deus, maravilhoso ao nosso redor. Mas talvez, Senhor Deus, exista barulhos estrondosos nos corações desses jovens. Talvez, ó Deus, exista nesse momento as vozes dos pássaros, as vozes da natureza anunciando um Deus Criador. Mas talvez, ó Deus, exista barulhos estrondosos na mente dos jovens, levando eles para um caminho distante de Ti. Nesta manhã, Senhor Deus, nós queremos implorar, queremos rogar ao Senhor. Nós queremos nesse momento pedir, ó Deus, com toda a humildade, que o Senhor nesse momento possa, de uma forma maravilhosa, falar poderosamente conosco. Há jovens que estão aqui porque não tinham nada que fazer no final de semana e vieram para cá. Há alguns que vieram porque realmente necessita, porque precisa. Há outros que estão aqui que nem sabem por que estão. Há outros que estão aqui porque foram convidados. Há alguns que estão aqui, mas que estão distantes de Ti, que estão longe de Ti, mas que precisam urgentemente escutar a Tua voz, Senhor. E por favor, Senhor Deus, não seja eu que fale, mas a Tua palavra que fale. Amém. Que o Senhor possa derrubar todos os muros dos nossos corações. Que o Senhor possa derrubar nesse momento todos os muros, ó Deus, que impeça que a mensagem possa chegar às nossas mentes. Um dos grandes problemas nossos, Senhor Deus, é a concentração. Talvez enquanto estamos orando aqui, nossos pensamentos já se desviaram para distante de Ti. Mas que agora, ó Deus, o Senhor possa nos trazer de volta. E a partir de agora, que seja o Senhor que fale. Somente o Senhor, e nada mais do que o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Espere por mim. Mateus, capítulo 26. Amém? Mateus, capítulo 26. O verso 33 diz assim. Acompanhe comigo na sua Bíblia. 26, verso 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos,
nunca serás para mim. Olhe para cá um pouco nesse momento. A Bíblia tem muitas histórias bonitas, muitas histórias gostosas, que eu acredito que vocês têm aqui suas histórias preferidas. Mas sabe, se há uma história que eu gosto, que eu sou apaixonado, que eu me envolvo com ela, é a história de Pedro. E nessa manhã eu queria um pouco estudar com você sobre a história desse homem. Porque talvez a história de Pedro é a tua história. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui vamos se identificar um pouco com Pedro. Quem era Pedro? Pedro, em algum momento da sua vida, ele chegou para Jesus e falou o seguinte: Senhor, olha, qualquer pessoa pode trair, qualquer pessoa pode deixar, qualquer pessoa pode te negar, mas eu jamais te negarei. Sabe, Pedro, ele era uma figura interessante. Qualquer um de nós aqui queria estar perto de Pedro. Sabe por quê? Porque para Pedro não havia tempo ruim. Se você falasse assim, olha, nós vamos subir um monte agora para orar, Pedro diria assim: eu vou, pode contar comigo que eu vou. Eu fico pensando, eu acho que Jesus Cristo, ele adorava estar perto de Pedro. Claro, Jesus Cristo gosta de estar perto de cada um de nós, Jesus sempre prazer de estar perto de cada um de nós, mas eu acredito que Pedro era o tipo de pessoa que Jesus gostava da sua companhia. Sabe por quê? Porque Pedro era aquele camarada que vivia se lastimando, vivia se reclamando da vida, a comida está ruim, a barraca entrou água, os banheiros estão sujos, o acampamento está, mais ou menos. Pedro, aquele camarada que usava essas situações e dizia assim: nossa, que legal, olha, eu estava acampando, choveu, foi muito maneiro. Pedro era um camarada agradável. Pedro era um camarada que qualquer garota, qualquer jovem queria sentar do lado dele, porque Pedro sempre tinha história. Pedro era motivado. Quem era Pedro? Sabe, Pedro uma vez, conta-se a história, diz que Jesus Cristo ali, numa madrugada ali, numa forte tempestade, os discípulos estavam ali com medo, Jesus começou a andar sobre o mar, e quando todo mundo estava com medo ali da tempestade, o barco afundasse, Pedro vê Jesus andando sobre o mar, e Pedro diz assim: Senhor, permita que eu ande sobre o mar. E Pedro andou sobre o mar. Sabe, a diferença de Pedro para outras pessoas é que alguns andavam sobre a areia, mas Pedro andava sobre o mar. Pedro, ele sempre estava à frente, Pedro sempre queria ser o primeiro, Pedro sempre queria ser o melhor. Claro, Pedro não tinha malícia, não é que ele queria ser o primeiro porque queria aparecer, queria ser o primeiro, ser o melhor, por ser diferente. Não, Pedro era alguém simples, humilde, era o jeito de Pedro, por isso Jesus gostava de Pedro. Mas é o mesmo Pedro que andou sobre o mar, foi o mesmo Pedro que em algum momento deixou de olhar para Jesus e começou a sucumbir. Quem era Pedro? Sabe, uma vez Jesus falou o seguinte: olha, eu vou subir o monte. E ele levou Pedro e mais um outro. Pedro falou: Senhor, eu vou contigo. E ele foi, subiu o monte. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ver Jesus glorificado. Uma vez Jesus chegou para os discípulos e falou o seguinte para eles: olha, o que as pessoas dizem fora sobre mim? Alguns falaram assim: olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é o João Batista que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é um grande homem. E Jesus agora volta e diz assim: e vocês? O que vocês dizem sobre mim? Foi Pedro que falou assim: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Messias. Pedro foi o primeiro discípulo a reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Em certo momento, Jesus Cristo, ele estava no Getsemane ali orando. Enquanto Jesus orava ali, uns outros discípulos estavam orando também junto, mas de repente todos começaram a dormir. Pedro estava ali também, perto de Jesus, orando com Jesus. Pedro começou a dormir também. Pedro era aquele que subiu o monte para orar, mas Pedro também era aquele que de repente ele dormia no sermão. Pedro dormia quando Jesus estava passando por momentos agonizantes, sabe? Mas mesmo Pedro dormindo, Jesus tinha prazer de ter Pedro ali ao seu lado. Quem era Pedro? Pedro era uma excelente companhia de Jesus. Sabe, Pedro talvez hoje seria aquele jovem que é envolvido em tudo na igreja, é aquele jovem talvez mais para cantar na frente ali, ele iria cantar. Se fosse alguém dissesse assim: quem quer vir aqui na frente fazer oração? Pedro levantaria a mão. Se alguém dissesse assim: quem quer fazer a declaração de amor por Jesus? Pedro seria o primeiro a dizer: eu vou fazer a declaração de amor por Jesus. O começo da vida de Pedro era apaixonante. O começo da vida de Pedro por Jesus era aquele amor declarado por Jesus.
paixão por Jesus. Quando nós continuamos lendo a história aqui, em algum momento Jesus reunido ali diz: olha, nenhum de vocês vai me trair. E Pedro diz: Senhor, eu jamais te trairei. Só que sabe, Pedro ele tinha um defeito, que era a autossuficiência. Pedro achava que era o que ele fazia. Tanto é que chegou um momento ali que os guardas chegaram ali com as espadas para prender Jesus. E diz que quando as pessoas estavam prendendo Jesus ali, Pedro ele levanta, pega a sua espada e diz que foi defender Jesus. E diz que com um golpe ali ele cortou a orelha de Malco ali. Você diz: poxa, pastor, Pedro também tinha uma pontaria muito boa, né, pastor? Na verdade, Pedro ele não queria tirar a orelha de Malco, Pedro queria abrir a cabeça de Malco no meio. Só que Jesus Cristo ele não permitiu isso. E eu aprendi uma coisa na Bíblia, que Jesus ele nunca permite as percas totais. Jesus ele nunca permite as percas totais na vida. Porque foi com aquela pequena dor, ou aquela grande dor que Malco sentiu, que Malco sentiu o toque de Jesus. Mas é interessante que Pedro ali disse: ninguém vai levar Jesus, Ele é o meu Senhor, eu sou somente dele. Mas que quando Pedro olha para Jesus, que Jesus ele não reage, Pedro começa a ficar um pouco preocupado. Mas Jesus vai para o seguinte: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Guarda a tua espada, Pedro, porque eu não vim para que você pudesse lutar por mim, e sim eu vim para eu lutar por você. Sabe, jovens, olha para cá um pouco nesse momento. Há aqui para nós uma grande lição. Às vezes nós pensamos que Jesus nos chama para lutarmos para Ele, por Ele. Às vezes nós pensamos que Jesus quer que seja você o seu defensor. Às vezes nós pensamos que Jesus quer que seja você que leve a igreja nas suas costas. Que você seja responsável por tudo na igreja. Que você seja responsável pela tua fé, pela tua comunhão. Só que eu aprendi uma coisa aqui nessa história. Não é o que você faz, não é o que nós fazemos, e sim o que Jesus faz por nós. Quantas as vezes nas nossas vidas, não sei você, mas quantas as vezes você não falou, depois de um acampamento, depois de um camporim, você falou: a partir de segunda-feira eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou ler, eu vou estudar, vou ser fiel na igreja. Sabe o que acontece? Você consegue ficar fiel uma semana, um mês, depois você começa a voltar tudo de novo. Às vezes você diz: eu vou orar, mas você ora às vezes um dia, 2 dias, 3 dias, mas depois você volta a fazer tudo de novo. Às vezes você diz: eu vou ser fiel ao Senhor no meu namoro, eu vou ser fiel ao Senhor na minha faculdade, no meu colégio, no meu trabalho, mas de repente você começa a ser tudo de novo. Sabe por quê? Não é o que você faz, não é o que nós fazemos. Alguma vez você já tentou e você fracassou? Alguma vez você já tentou fazer algo, mas você não conseguiu ser fiel? Você acha: poxa, eu nunca vou conseguir. É uma verdade, você nunca vai conseguir, porque não é você. Não é você com suas forças, não é você aquilo que você faz, e sim o que Jesus faz por você. Pedro pensou que era aquilo que ele fazia. Pedro pensou que era ele que devia fazer alguma coisa. O que diz a história, quando nós lemos aqui no capítulo 26, observe agora, Jesus agora foi levado preso. No capítulo 26, no verso 27 diz assim: e os que prenderam Jesus os levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunidos os escribas dos anciões. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, sentou-se entre os serventuários para ver o fim. Olha para cá um pouco nesse momento. No começo, Pedro era aquele que sempre estava perto de Jesus. Se Jesus fosse orar no monte, Pedro iria andar orar com Jesus. Se alguém fosse falar alguma coisa, Pedro seria a primeira voz a falar. Se alguém fosse ficar perto de Jesus, Pedro sempre ficava ali: não, eu tenho que ficar perto de Jesus. No princípio nós vemos aquele Pedro declarado, aquele primeiro amor, somente teu, de mais ninguém. Mas de repente,
Jesus é levado preso. E a história diz que Pedro agora começa a servir Jesus de quê? De onde Pedro começa a servir Jesus? De longe. Interessante que Pedro agora começa a servir Jesus de longe. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus, Ele não chamou você para servir Ele de longe. Há muitos jovens que estão na igreja, mas que estão servindo Jesus de longe. Eu quero dizer para você que está na igreja tem muita coisa. Está na igreja, existem muitos jovens que estão na igreja. As igrejas estão cheias. Mas muitas pessoas estão dentro da igreja, mas servindo a Jesus de longe. Será que por acaso alguém nessa manhã que está no acampamento, mas que está servindo a Jesus de longe? Será que por acaso algum jovem aqui que sábado após sábado vai à igreja, acampamento após acampamento vai à igreja, que foi aventureiro, foi desbravador, hoje é líder, desbravador, líder de jovem, mas que segue a Jesus de longe? Jesus não chamou você para seguir a Ele de longe. Você pergunta, mas pastor, por quê? Qual o problema? Porque Jesus, Ele ama estar perto de você. Você percebe? Pedro tinha problemas, Pedro era fraco, Pedro tinha seus defeitos, mas Jesus, mesmo assim, Jesus queria Pedro perto dele. Jesus quer você perto dele. O interessante, jovem, que a Bíblia diz, e Pedro servia Jesus de longe, e Pedro sentou-se